Olá, eu sou o pastor Adejala Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 10. As profecias despertam e trazem esperança. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras e a lição de hoje nós vamos abordar sobre um gênero literário da Bíblia que são as profecias. Bem, inicialmente nós podemos dizer que nós temos na Bíblia um gênero literário chamado profecia, ou o material profético. Didaticamente, ele se divide em dois grupos, profetas maiores e profetas menores. Essa designação profetas maiores e menores é somente para efeito didático. No texto bíblico nós não temos essa divisão, é somente para facilitar a compreensão, o entendimento. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores são os outros 12, que vai de Oséias a Malaquias. A expressão maior ou menor, ou e menor, maior, menor, ela não está se referindo à importância do profeta. Não quer dizer que os profetas maiores são mais importantes do que os profetas menores. A expressão maior e menor, ela se refere ao volume dos livros. Os profetas maiores são mais volumosos, são livros mais volumosos. E os profetas menores são livros menos volumosos. Então, por isso a designação profetas maiores e profetas menores. Bem, os profetas maiores, na primeira parte do comentário, ele faz uma síntese, dos profetas maiores e os profetas menores. Eu vou, inicialmente, antes de nós fazermos uma abordagem desse termo que está na revista, dar uma visão geral sobre o período do profetismo bíblico. O que foi o profetismo bíblico? Foi um período do Antigo Testamento em que Deus falava através dos profetas. Primeiramente, vamos relacionar o termo profeta, definir o termo profeta. Os termos que são utilizados na Bíblia para se referir aos profetas, inicialmente era o termo vidente. Aparece em 1 Samuel 9:9, vidente porque ele via além do que estava visível. Depois, o termo mais utilizado no Antigo Testamento é o termo nabi, que aparece em 2 Reis 9:1 e em tantos outros lugares no Antigo Testamento. O profeta era chamado também de homem de Deus, aparece em 1 Samuel 9:6. E o profeta também era chamado de mensageiro, Isaías 42:19, Malaquias 3:1. Então, os principais termos utilizados no Antigo Testamento para se referir ao profeta são videntes, homem de Deus, mensageiro e o mais comum, nabi. O termo nabi está relacionado a porta-voz, arauto. Então, profeta na visão do Antigo Testamento, e essa é a definição do termo que está claro na definição do termo no sentido etimológico, não era necessariamente aquele que predizia o futuro, mas aquele que falava em nome de Deus. Então, o profeta era um arauto, um porta-voz. Qual a posição social que o profeta ele ocupava no Israel do Antigo Testamento? Nós podemos observar em Isaías 3:2 e Miqueias 3:11 que o profeta ele era uma parte importantíssima da classe social governante no período do Antigo Testamento. Existiam 4 instituições que firmavam o reino no Antigo Testamento. Nós tínhamos a figura do rei, com o rei estava o poder militar e político. Nós tínhamos também a figura do sacerdote, com o sacerdote estava o ensino divino. Nós temos também a figura do sábio, com o sábio estava o conselho divino. E nós tínhamos também no Antigo Testamento a figura do profeta, com o profeta estava a palavra divina. Então, rei, sacerdote, profeta e sábios. Eram as 4 instituições que Deus utilizou no Antigo Testamento para firmar o reino. Isso mostra então que o profeta, dentro do contexto social do Antigo Testamento, ele estava ao lado do rei, do sacerdote e do sábio. Portanto, ele fazia parte, ele ocupava uma parte importantíssima dentro da divisão social da classe governante do Antigo Testamento. Então, na classe governante do Antigo Testamento, nós tínhamos reis, príncipes, sacerdotes e sábios.
E Deus utilizava então o profeta também como um elemento importantíssimo para o sustento do reino e transmitir a vontade de Deus para o rei, para os povos e para as nações. Nós podemos identificar os profetas como pré-monárquicos. Nós temos pessoas que são chamadas de profetas no Antigo Testamento antes da monarquia, como Enoque, Abraão, Moisés, Eldade, Medádio, 70. E nós temos os profetas da era da monarquia. Estes profetas da era da monarquia, nós podemos dividir em dois grupos: os profetas não literários, Samuel, Gade, Natã, Aías, Semaías, Anani, Asaf, dentre outros, e os profetas literários, que são aqueles que escreveram livros, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, enfim, os profetas então literários. Então, profetas não literários são aqueles que não escreveram livros, e profetas literários são aqueles que escreveram livros. As formas das mensagens proféticas eram através de palavras, em alguns casos de símbolos, como foi o profeta Ezequiel, e também através de enigmas, como foi o caso, por exemplo, do profeta Daniel, que tinha um tom bem apocalíptico, também o profeta Zacarias. Como foi o desenvolvimento dos livros proféticos? O desenvolvimento dos livros proféticos ele passou por três fases. Primeiro a fase oral, depois a fase do registro e depois reunidos no cânon. As profecias do Antigo Testamento, elas inicialmente eram transmitidas de forma oral. Então o profeta Isaías, Jeremias, Oséias, eles transmitiam aquela mensagem de forma oral para o povo. Depois nós temos um registro dessas profecias. Então a segunda fase foi o registro. Nesse momento tudo foi registrado e foi organizado, foi estruturado com relatos em títulos. Então os profetas do Antigo Testamento, eles não assentaram numa cadeira e escreveram tudo de uma vez. Por exemplo, Isaías, Jeremias não sentaram numa cadeira e escreveram todo o seu livro de uma vez. Ali nós temos então uma coletânea então das suas mensagens que foram transmitidas em vários momentos e foram então coletadas e reunidas no livro que leva o seu nome. Esse foi a fase do registro então daquilo que fora pronunciado oralmente. Em terceiro lugar, essas profecias foram então reunidas e formaram então o cânon, o conjunto de livros então sagrados, inspirados por Deus. Coube a Esdras, segundo a tradição judaica, organizar então o cânon do período do Antigo Testamento. Que tipo de homem eram os profetas? Os profetas eram um homem que tinha um encontro com Deus. Uma das coisas que marcava muitos profetas era a sua vocação. Nós temos alguns momentos no Antigo Testamento, relatos vocacionais, como é o caso de Isaías e Jeremias, por exemplo, em que eles relatam como foram chamados, como foram vocacionados por Deus. Amós e tanto outros também, são o relato vocacional, o encontro com Deus. O profeta também tinha uma sensibilidade ao mal, Amós 6,6. O profeta, ele via o mal, ele detestava o mal e ele denunciava o mal. Então ele tinha uma sensibilidade ao mal. O profeta também dava importância a pequenas coisas. Nós vemos profetas falando em favor de órfãos, viúvas, estrangeiros, contra a sexualidade pervertida, contra a religião falsa. Então ele dava importância àquilo que algumas pessoas não consideravam importantes, inclusive os chamados pecados sociais. Haja visto que um típico representante desta denúncia é o profeta Amós, que condena os pecados sociais da nação. Ele tinha também a aversão à arrogância. Está claro isso em Miqueias 3, 9 a 12. Os profetas denunciavam a arrogância. Os profetas tinham às vezes um linguajar radiante, explosivo, como foi o caso, por exemplo, do profeta Jeremias. Eles também eram duros, austeros e tinham também compaixão. O profeta Jeremias, em alguns momentos, era bem duro, a austeridade, mas em alguns momentos também nós vemos a compaixão dele se desmanchando em lágrimas, intercedendo pela nação de Judá. O profeta também às vezes era um aflito e solitário, ele passava por solidão e aflição. Devido às suas mensagens ir de encontro aos interesses do povo, ele então enfrentava a solidão, como foi o caso, por exemplo, do profeta Jeremias. O profeta também orava pelo povo, é típico disso o profeta Jeremias, profeta que intercedia pela nação. O profeta também
em alguns momentos se envolveu em guerra santa, como foi o caso do profeta Elias, por exemplo. É uma guerra dos deuses, podemos dizer assim, entre aspas. A cessação da profecia. A profecia cessou, ela foi até João, e João é tido como o último profeta do antigo, período da antiga aliança. Bem, então esses são alguns aspectos introdutórios da profecia, que nos dá uma visão geral acerca da profecia. Na revista ele comenta sobre os profetas maiores e os profetas menores. Ele comenta sobre os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo. Era mais ou menos o ano 700 e pouco antes de Cristo. Século VIII antes de Cristo, o profeta Isaías está profetizando. A primeira parte do livro do profeta Isaías, que vai do capítulo 1 ao 39, o pano de fundo é o Império Assírio. A Síria estava em franca expansão territorial. Depois, a partir do capítulo 40, começa a projetar a Babilônia. Seria então um pano de fundo da segunda parte do livro do profeta Isaías. Bem, o profeta Jeremias vaticinou a queda de Judá. O profeta Jeremias nasceu no tempo do rei Josias e ele então profetizou nos reis subsequentes a Josias. Foi o profeta então dos últimos suspiros da nação de Judá até cair nas mãos da Babilônia. Inclusive o profeta Jeremias, logo em seguida, ele viveu para ver a queda então de Judá, de Jerusalém, e ele escreveu então um livro de forma poética e chorosa para lamentar isso. É o livro de Lamentações de Jeremias. E na Lamentações de Jeremias nós temos o registro de Jeremias da queda e a lamentação do povo, o clamor do povo solicitando o perdão de Deus. É um livro, então, que trata também sobre esperança. Então, Isaías, Jeremias e Lamentações. O profeta Ezequiel, ele foi um profeta que profetizou em Babilônia. Ele fez parte do segunda leva que foi levado cativo para a Babilônia, e ali em Babilônia ele se instalou. E ele então profetizou para aquele povo, Ele profetizou então para um povo rebelde, que estava então já no cativeiro, e ele exorta eles ao arrependimento e anuncia para eles também a restauração. Todos esses profetas anunciaram também a vinda do Salvador, especialmente Isaías, na parte anterior, que é chamado de o profeta messiânico, mas nós temos profecias messiânicas também em Jeremias e também em Ezequiel. O profeta também desse período foi o profeta Daniel. Foi um profeta para o exílio, foi um dos oficiais da corte. Ele entendeu que o fim do cativeiro, que seria 70 anos, tinha chegado ao fim. Ele começou a clamar por um despertamento e pela misericórdia de Deus. Deus então lhe revelou, levantou as cortinas então do tempo da eternidade e mostrou para ele coisas futuras acerca do advento do anticristo, o julgamento final e a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Bem, depois a segunda parte do comentário da nossa lição comenta sobre os profetas menores. Os profetas menores que profetizaram para o reino do norte, Israel, foram Amós e Oséias. A época do profeta Amós foi a época de Jeroboão II, principalmente. Foi um período de muita prosperidade no reino do norte. O povo estava vivendo no luxo, na opulência e se esquecendo de Deus, se envolvendo em práticas de suborno, de corrupção e de injustiça. Não que Deus estava condenando o luxo em si, mas Deus estava condenando o luxo e o esquecimento, o indiferentismo para com ele. Amós, inclusive, vaticinou o cativeiro como julgamento. Um outro profeta para o reino do norte foi Oséias, em que Deus condena a infidelidade da nação e utiliza, inclusive, de uma meretriz que traiu e abandonou o profeta Oséias para representar, então, o que tinha acontecido com a nação de Israel. O povo prevalecia, então, na luxúria, no homicídio, na idolatria, no roubo e na opressão. Foi aí que o profeta Oséias, então, levantou a sua voz e profetizou, então, o cativeiro, como de fato aconteceu, o cativeiro assírio. Os profetas pré-exílio, os profetas que profetizaram antes do cativeiro. O profeta Joel
pregou arrependimento para a nação e derramamento do Espírito Santo, por isso ele é chamado de o profeta pentecostal. O profeta Miqueias, ele denunciou a falsa espiritualidade, anunciou também o cativeiro babilônico e a restauração do povo, inclusive também a vinda do Messias, profetizando o local do seu nascimento. Abacuque, ele entrou em um momento de muita dificuldade, é um chamado profeta filósofo, porque ele começa a questionar Deus, porque ele estava vendo as coisas que estavam acontecendo em Judá e não via Deus agindo. Foi quando Deus disse que iria usar a Babilônia para punir o seu povo, mas que depois a Babilônia também seria punida. O profeta Sofonias é o profeta do dia do Senhor. Ele fala dos pecados então da nação e anuncia também a destruição da nação, da cidade de Jerusalém. Ou seja, a tônica então dessas profecias era um juízo, mas ao mesmo tempo que eles enfatizavam o juízo, eles também enfatizavam a misericórdia de Deus e a restauração da nação no futuro. Os profetas pós-exílio. Pós-exílio são os profetas que profetizaram depois do cativeiro babilônico. Nós tivemos 2 cativeiros, um cativeiro do Reino do Norte, que levou a Israel, que foi a Síria, no ano 722, e tivemos o cativeiro babilônico, que começou no ano 606, que levou Jerusalém, o Reino do Sul. A Bíblia dá mais ênfase ao cativeiro do Reino do Sul, porque é onde estava a tribo de Judá, de onde viria o Messias, e a ênfase da Bíblia na história da redenção. Os profetas pós-exílico, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois que o povo retornaram do cativeiro babilônico, eles passaram 70 anos no cativeiro babilônico, retornaram, tiveram que reconstruir a cidade, mas passaram por um período de lassidão, um período relapso, enfim, muitas pessoas se encontravam desanimadas pelo fato de não verem as profecias então messiânicas se cumprirem, alguns se sentiram muito desestimulados. Foi quando Deus levantou os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias para conclamar a nação a voltarem-se para Deus, a crer nas esperanças e a colocar a mão na massa para reconstruir a cidade de Jerusalém. Ao mesmo tempo que os profetas faziam isso, eles estimulavam a nação então a crer na vinda do Messias que no futuro, e estava bem próximo disso acontecer. O profeta Malaquias especificamente repreendeu os desleixos dos sacerdotes. O livro de Malaquias retrata um período de muita lassidão em que o povo estava negligenciando, especialmente os sacerdotes, negligenciando a sua função sacerdotal, e isso estava refletindo também no povo. O profeta Malaquias, então, conclama os sacerdotes a voltarem-se para Deus e a nação também a voltar-se para Deus. Os demais profetas, como Jonas, Naum e Obadias, são os profetas que profetizaram para outras nações, Jonas foi enviado para pregar em Nínive. Naum, 150 anos depois, profetizou a condenação da cidade de Nínive. Nínive era a capital da Síria e, pelo pecado do orgulho, da arrogância, dos atos cruéis e desumanos, foram punidos por Deus. Deus levantou então o profeta Naum para vaticinar essa queda então de Nínive. E o profeta Obadias profetizou para os edomitas, os descendentes de Esaú. Eles também praticavam a violência contra Judá, eram também arrogantes, e Deus levantou o profeta Obadias para profetizar para os edomitas. Então, os profetas que profetizaram para nações e povos que não eram israelitas: Jonas, Naum e Obadias. Bem, nós temos agora no Novo Testamento também uma mensagem profética, que é o livro então do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele retrata então a implantação de forma definitiva do reino de Deus e o reino de Deus vencendo tudo aquilo que se opõe ao seu domínio e à sua implantação. O livro do Apocalipse revela então Deus controlando a história, Satanás sendo derrotado, o pecado sendo banido e o novo céu e a nova terra sendo instalado. Bem, eu devo atentar ainda em relação aos livros proféticos, depois que nós fizemos uma síntese dos livros proféticos. Você deve atentar na interpretação dos livros proféticos que existem várias formas de proclamação profética.
No Antigo Testamento, então, nós temos a literatura profética, os livros proféticos, mas nós temos vários gêneros literários proféticos, ou que alguns chamam de subgêneros. Por exemplo, nós temos o discurso de julgamento. O discurso de julgamento é basicamente a mensagem básica profética do Antigo Testamento. É quando então Deus comissiona o profeta e coloca o profeta então para profetizar o julgamento para a nação. Pode ser chamada também de profecia de juízo. Profecia de juízo. Um outro tipo de profecia ou de gênero profético no Antigo Testamento são chamados oráculos de salvação, né? Os oráculos de salvação, eles têm como objetivo a misericórdia divina. É neste momento em que os profetas, então, anunciavam a libertação da nação e a intervenção de Deus. Profeta Isaías 41, 8 a 20, Jeremias 33, 1 a 9, dentre tantos outros textos. Normalmente, o contexto dessas profecias de salvação eram momentos que a nação passava por amarguras, como, por exemplo, o cativeiro. Nós temos também ações simbólicas. Em alguns momentos, Deus se valeu disso, né? Através de representações, Deus então entregava mensagens proféticas. Deus utilizava essas representações para trazer lições para o seu povo. O profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, por exemplo, Deus mandou Jeremias ir à casa do oleiro. Deus mandou Ezequiel fazer um mapa da nação em um tijolo e cercar para representar o cerco de Jerusalém. Enfim, Deus mandou o profeta Jeremias comprar uma botija e depois quebrar diante do povo. Então, era um gênero literário que nós chamamos de ações simbólicas. O outro tipo de mensagens são chamados oráculos legais ou de julgamento. Esses oráculos legais ou de julgamento, eles contêm uma mensagem de julgamento em forma de tribunal. Aparece em Isaías, no capítulo 1, aparece em Isaías 3, aparece em Oséias 4, dentre outros textos do Antigo Testamento. Era como se Deus, então, colocasse a nação em um tribunal e estabelecesse, então, um tribunal e as testemunhas, então, eram chamadas e a culpa da nação era enfatizada. Isso era típico no mundo antigo, então Deus se vale dessa forma do mundo antigo. Bem, nós temos também o canto profético, o cântico profético chamado de lamento fúnebre. Aparece em Isaías 14, Ezequiel 19. É quando o profeta, então, escreve um texto, compõe um texto como se a nação já fosse um cadáver, preparada para o sepultamento. Isso é chamado, então, de lamento fúnebre. É um canto profético típico do Antigo Testamento também. Nós temos também, em alguns momentos, a poesia sendo utilizada para transmitir profecias, como, por exemplo, nós temos em Jeremias 33, 11, Jeremias 15, nós temos também Isaías 5, a poesia, então, sendo utilizada. Nós temos também o pensamento sapiencial. O pensamento sapiencial é a utilização de provérbios na profecia, né? Aparece, por exemplo, em Isaías 5, 19 a 24, Isaías 14, 24 a 27, Ezequiel 18, enfim, é a poesia utilizada no aspecto sapiencial, de sabedoria. E nós temos também a apocalíptica, que é típica do livro de Ezequiel, de Daniel e de Zacarias, né? Nesse tipo, então, de mensagem profética, nós temos, então, especialmente enigmas, né, para revelar a vontade de Deus. Então, são alguns dos gêneros literários que nós temos, poderíamos chamar de subgêneros da profecia, né? Você vai encontrar, por exemplo, no subgênero de juízo, às vezes utilizando a expressão ai, né? Alguns chamam de oráculos de ais. Quando Deus diz ai, ai, ai da nação, essa expressão, então, ai, era uma expressão, então, era um oráculo, então, de juízo, às vezes de acusação, de ameaça, de crítica. Isso é tipo, então, do Antigo Testamento, né? Então, são profecias que nós temos, então, no Antigo Testamento, que estão relacionadas, então,
a subgêneros, né? Subgêneros. Então você, quando for interpretar o Antigo Testamento, especialmente os livros proféticos, você deve atentar então para isso. Você deve atentar então para os subgêneros, né? Os subgêneros então de profecias. Bem, então, concluindo, nós podemos então afirmar que as profecias despertam e trazem esperança. Essa então é a parte importante da Bíblia, é de suma importância para você como cristão estudar os livros proféticos. Ali está a soberania, a justiça e a misericórdia de Deus, né? Então você pode perceber que essa porção da Bíblia tem que ser interpretada de forma sábia, coerente e considerando então um contexto. Você deve também considerar o contexto em que essas profecias profetizaram. Normalmente, em alguns momentos dessas profecias, elas olhavam para o presente e também para o futuro. É o aspecto duplo da profecia. Isso deve ser considerado também na interpretação do texto profético. Então esta é a nossa lição de hoje. As profecias trazem esperança, trazem despertamento e esperança. Que Deus, portanto, o abençoe, que você possa se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário e nos ajudar. Propague também esse vídeo, compartilhe nos seus grupos, se ele foi útil então para a sua vida, compartilhe com outras pessoas. Nós agradecemos a você e até a nossa próxima aula.